Para analisar os temas do dia e da semana é meu convidado António Serra. António, muito boa tarde. Uma primeira reação a esta decisão do Conselho Europeu, que ainda não encontrou uma solução para este orçamento comunitário. Ainda não é tarde para se definirem as principais medidas do orçamento que entra em vigor em 2014, se os prazos forem cumpridos. Não, quer dizer, sem dúvida que é mau os prazos resvalarem ou se não se chegar a acordo e se as negociações demorarem mais tempo do que aquilo que é necessário. E pronto, enfim, não é uma surpresa que não se tenha chegado a acordo, porque temos várias clivagens dentro da União Europeia e que se tem visto com o problema das dívidas periféricas. Há uma grande diferença de opiniões entre o norte da Europa e o sul da Europa. É claro que neste momento os do norte da Europa estão bastante menos dispostos a continuarem a fazer transferências para o sul da Europa. Depois temos o problema do Reino Unido, com o governo, nomeadamente o partido do governo, o Partido Conservador, apostado em reduzir a participação do Reino Unido no orçamento comunitário, e que isso lança grandes questões para o futuro da participação, qual será o papel do Reino Unido na União Europeia. E depois, por outro lado, temos o problema da França, que continua a bloquear a grande parte das negociações, porque continua a fazer fim-capé de não querer reduzir os subsídios que recebe no que diz respeito à política agrícola comum na agricultura. E, portanto, com todos estes problemas... E aqui Portugal, na questão da agricultura, que é agora uma das prioridades do Governo, pode ser penalizado. Sim, claro. Portugal será sempre um player com menor poder negocial e de menor dimensão dentro deste quadro de uma discussão de 27 países. Portanto, com todas estas clivagens seria sempre difícil chegar a um consenso, e claro que não se chegou. Pronto, mas agora, pondo um pouco as coisas em perspectiva, o que está em causa é o orçamento de 2014 a 2020 e falam-se de montantes de cerca de 1 trilhão de euros, o que representa de pouco mais de 1% do PIB europeu em cada um desses anos. Portanto, é de facto relevante e é importante que esteja definido atempadamente para que não seja feita uma gestão em duodécimos. Mas, enfim, também não é esta questão que vai ser um ponto de viragem na Europa, porque o problema de crescimento na Europa vai continuar. Para o ano vamos continuar com um crescimento bastante fraco, na melhor das hipóteses. A maior parte dos analistas estimam uma recessão na zona euro. E, portanto, não é esse orçamento que vai fazer a diferença, mas claro que é importante, mas numa perspectiva mais de médio e longo prazo. Até pondo mais uma vez as coisas em perspectiva, este esquema de transferências dentro da zona euro, comparando com o que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma dimensão muito mais reduzida. Os países mais ricos contribuem em média, perto de 1% do seu PIB, enquanto nos Estados Unidos os Estados mais ricos contribuem quase até 5% do seu PIB para transferir para os outros Estados, e há Estados mais pequenos que recebem quase 15% do seu próprio PIB em transferências dos Estados mais ricos. Portanto, a discrepância de transferência é muito grande e, portanto, estamos muito longe também desses valores. Portanto, o que é focar para um ano e depois para o outro, neste momento, é o que é que vai acontecer em termos da economia europeia. E agora falo não da austeridade que se espera que irá continuar no sul da Europa, mas a recessão que está a começar a chegar aos países do centro da Europa, e julgo que é por isso que até que temos visto alguma mudança em termos de atitude nas próprias políticas de austeridade dentro da Comissão Europeia e dentro da União Europeia, e por isso é que vimos os targets de consolidação em Espanha e noutros países a serem flexibilizados nos últimos meses. Eu julgo que principalmente porque temos eleições no final do ano que vem na Alemanha, e o facto de estarmos a entrar em recessão na Alemanha abriu um pouco os olhos dos políticos do centro da Europa de que a austeridade no sul da Europa acaba inevitavelmente por impactar o centro da Europa, e é o que está a acontecer, e por isso temos, na minha opinião, visto alguma inversão de política nestes últimos meses. António, uma das declarações que retive mais foi a do Primeiro-Ministro britânico, mais nestes 2 dias, que dizia que não faz sentido pedir-se, e olhando, por exemplo, para aquilo que é pedido agora a Portugal, em termos de austeridade, não faz sentido pedir-se tanta austeridade aos países e depois olha-se para o orçamento europeu e parece que não há crise, parece que não há austeridade, porque os montantes, até a primeira sugestão era de um aumento de cerca de 200 milhões, salvo erro, no valor do orçamento. Também partilhas dessa opinião? Ou seja, deveria, à semelhança do que estão a fazer muitos desses países da União Europeia, deveria também
também este orçamento a refletir essa austeridade? Eu acho que não, porque acho que este orçamento é um esquema de transferências dos mais ricos para os mais pobres, enfim, como forma de solidariedade. Pronto, agora o que se passa é que os países mais ricos também têm os seus problemas. Claro, os do Sul têm problemas muito mais graves. Essa é que é a questão, porque o Reino Unido também está com crescimentos muito baixos e com políticas monetárias muito expansionistas e mesmo assim o crescimento é bastante fraco. Portanto, todos os países têm problemas. O que terá menos problemas será certamente a Alemanha, mas os grandes países como a Inglaterra e a França, por exemplo, também têm problemas. Os países do sul da Europa é que têm problemas muito maiores e está-lhes a ser imposta a austeridade muito mais muito mais forte e muito mais rápida e o ajustamento exigido é num curto espaço de tempo. Não é? Olhando para outra questão, e nomeadamente para as perspectivas, e porque estamos no final, já quase no final deste ano de 2012, temos assistido nos últimos dias a um sentimento positivo nos mercados acionistas. As perspectivas para o próximo ano permitem que este sentimento seja positivo e continue positivo, olhando para esta questão e para muitas outras questões, nomeadamente e de uma forma geral, para todos os impasses que ainda continuam a vigorar no seio da zona euro. Eu não estou assim tanto de acordo que os mercados tenham recuperado nestas últimas semanas. Quer dizer, se olharmos só para a zona euro, assim, as coisas têm de facto estabilizado, mas a nível mundial, enfim, continuamos com grandes incertezas em relação à política fiscal nos Estados Unidos. O Congresso fechou agora para férias de Natal e, portanto, a decisão em relação ao orçamento do ano que vem e ao chamado fiscal cliff tem que ser tomada até o final do ano por comissões da Câmara dos Representantes e pelo Governo, como é óbvio, e portanto continuamos com grande incerteza sobre o que é que acontecerá aí, porque o que está em causa é, a partir de 1 de janeiro, se nada for decidido, entram automaticamente cortes de despesa e aumentos de impostos, ou reposição de cortes de impostos, que representam quase 4% do PIB. Portanto, isso tem que se chegar a um consenso para atenuar esse efeito e, mais do que isso também, a traçar uma estratégia de consolidação orçamental nos Estados Unidos, que também continua com déficits fiscais extremamente elevados. Essa é uma das questões a nível global. Depois temos a questão dos mercados emergentes, em que a China abrandou bastante este ano, crescimento de cerca de 7,5%, é o que se espera para 2012, alguma recuperação para 2013, mas a China tem sido um dos grandes motores do crescimento económico a nível global nos últimos anos e, portanto, aí mantém-se incertezas. Em relação à Europa, com todas as intervenções e alterações de política que temos assistido nestes últimos 3, 4 meses, primeiro com o Draghi, depois com medidas anunciadas em Espanha de consolidação orçamental e de reformas estruturais, tem-se assistido a alguma inflação de pensamento e também os mercados têm acompanhado esse processo, no sentido em que tem de facto estabilizado bastante. As yields de dívida periférica caíram muito no verão e têm estabilizado. Isso tem limitado o problema, mas a verdade é que em termos de crescimento económico para o ano que vem, continuamos com grandes problemas na periferia da Europa porque temos políticas fiscais contracionistas, temos a política monetária é muito expansionista a nível da zona euro, mas ainda é bastante contracionista para os países do sul da Europa porque estão com yields de referência para os respectivos mercados bastante elevadas. E por outro lado temos a começar agora a ver um impacto desta austeridade no sul da Europa a impactar o centro da Europa. Portanto, o crescimento vai ser bastante anémico para 2013. E, portanto, as perspectivas em termos macroeconómicos são ainda bastante pouco claras para 2013. Olhando para outra questão, e porque Mário Draghi hoje participou num encontro de Banca Europeia em Frankfurt, o FMI e o próprio Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, pediram um esclarecimento ao Banco Central Europeu ao nível da compra de obrigações, anunciada em agosto por Mário Draghi, e que de resto aliviou o mercado secundário de dívida, principalmente o espanhol. Parece-te que, e porque hoje não tocou sequer nesse assunto, falou da União Bancária, mas não falou em concreto do caso português ao nível da compra de dívida, parece-te que Mário Draghi e o Banco Central Europeu, quando anunciaram esta medida em agosto, estavam a pensar única e exclusivamente no caso espanhol? Eu acho que claramente se tentou estancar o problema da subida das yields em Espanha e daí ter-se desenhado este programa que se calhar estava na mente de Draghi não ter que ser necessário utilizá-la. No fundo, meter esta ameaça do BCE intervir e limitar, portanto, a subida de yields em Espanha e até teve o efeito inverso, que foi permitir que as yields, de facto, caíssem,
a volatilidade nos mercados de obrigações é bastante menor. Isso facilita a tomada de decisão e, portanto, a compra de ativos periféricos, e foi o que tem acontecido nestes últimos meses. Em relação ao programa, ao OMT, em setembro ele clarificou no sentido em que o programa é desenhado para os países que não estão ao abrigo de um programa de ajustamento e que têm acesso a mercado. E isso acontece com... Portugal não tem acesso ao mercado e está sob o efeito de um programa. Eu acho que aí não foi muito a pensar em Portugal e na Irlanda. Eu acho que aí era mais para evitar que a Grécia solicitasse essa ajuda. Agora... Mas porque, o que é que leva, tendo sido feito esse esclarecimento, o que é que leva o FMI num relatório a pedir mais esclarecimentos ao BCE? Parece que fica no ar que Portugal tem as condições, pelo menos depois daquele primeiro anúncio em agosto e confirmação posterior em setembro, dá a sensação, quem lê o relatório, que o FMI acha que Portugal tem condições para receber essa ajuda, entre aspas, do Banco Central Europeu. Portugal não tem condições, porque Portugal não tem acesso a mercado. Portugal não emite em mercado há mais de um ano. Pronto, claro, excluindo os bilhetes do Tesouro, obrigações mesmo não emite. Dívida de longo prazo. Houve um alongamento de dívida desde 2013 para 2015, mas isso não configura, pelo menos na minha opinião, como uma operação de emissão de obrigações em mercado. Não quer dizer que isso não possa acontecer em 2013 e possivelmente isso passará por ser uma das estratégias do Governo. Portanto, Portugal não tem condições para receber. Não. E acho que claramente o programa é desenhado para a Espanha. António, muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas.